Esclarecendo sua dúvida. O quadro Esclarecendo hoje fala sobre guarda compartilhada. Para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui a advogada especialista em família e sucessões, Samanta Lopes, do Maciel Pinheiro Advogados. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer recebê-la, viu? Prazer, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente estar aqui esclarecendo. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que é, como funciona a guarda compartilhada. Na verdade, a guarda compartilhada funciona da seguinte forma. Os dois genitores, tanto o pai como a mãe, terão o poder de decisão, o poder de opinar e de decidir itens da vida do filho, onde estudar, qual a religião, se vai ser batizado, se não vai ser, o plano de saúde que irá utilizar. E isso é a guarda compartilhada. Os dois poderem tomar qualquer decisão em relação à vida do filho. Nós estamos agora no período de férias, né? O recesso escolar. E, claro, nesse período de pandemia, muitas escolas têm recorrido à questão remoto, mas a pergunta é a seguinte: como fica, por exemplo, a guarda compartilhada no período de férias? Normalmente, no momento que foi decidida a guarda compartilhada judicialmente, ou se foi por acordo, ou teve alguma decisão judicial, se estabelece como ficará a guarda na época de férias, na época de feriado, no final de ano. Tudo isso fica estabelecido no momento que houver uma decisão judicial ou um acordo judicial. Se os genitores não têm nenhuma decisão judicial, nenhuma homologação de acordo, isso vai ter que ser convencionado entre as partes. Mas a gente sempre indica que toda essa regulamentação da convivência do genitor, que não for ficar com a residência fixa do menor, seja já acordado judicialmente. Porque dessa forma a gente evita uma grande quantidade de litígios e discussões em relação a isso. Ver o plano de convivência e como se dar esse processo. O plano de convivência é no momento que se decide pela guarda compartilhada, vai se estipular como vai funcionar, quais os dias que o genitor que não está com a residência fixa do menor vai poder pegá-lo, nos feriados, qual feriado que vai ficar com o pai, qual feriado que vai ficar com a mãe, festa de fim de ano, dia das mães, dia dos pais. Todas essas datas são pensadas e analisadas de acordo com a necessidade de cada família, para que a gente possa deixar tudo já regulamentado e organizado. Quando há um descumprimento, por exemplo, feito o plano de convivência entre os pais, e quando uma das partes acaba descumprindo aquilo que foi acordado, o que fazer? A gente pode entrar com um pedido de aplicação de multa pelo descumprimento. Agora, claro, o juiz não determina a aplicação dessa multa apenas por um descumprimento. Quando acontece reiterados descumprimentos, é que ele entende que a multa poderia ser aplicada e efetiva a ela. A guarda compartilhada isenta o pai, por exemplo, do pagamento da pensão? Não, de forma alguma. Na verdade, a guarda compartilhada, como eu falei anteriormente, dá a oportunidade dos dois terem poder de decisão na vida dos filhos, sendo estipulada apenas uma residência fixa, porém existindo uma convivência sempre com o pai, certo? Sim. Porém, o fato dele poder pegar o filho alguns dias na semana, final de semana, não vai isentar ele da pensão por conta disso. E nem também vai diminuir o valor da pensão pela quantidade de dias que ele pega, entendeu? Sim, sim. E quando acontece de morar em cidades diferentes, como fica também essa divisão? Ainda assim, mesmo que seja em cidades diferentes, a gente consegue que seja a guarda compartilhada seja aplicada. O que é que vai dificultar um pouco é a questão da convivência com o genitor que mora em outra cidade. Não vai ter, muitas vezes não se consegue conviver com tanta frequência em relação aos pais que moram na mesma cidade. Porém, o poder de decisão, de escolher escola, de participar, de pegar informações do filho na escola para saber como ele está, tudo isso ele consegue ter mesmo morando em outra cidade. A gente tem uma pergunta aqui do Renato Macedo, ele está nos ouvindo através da Maragia FM
ele pergunta, a filha tem 18 anos, ele quer saber se já pode parar de pagar a pensão. Cada caso tem que ser analisado individualmente. A lei não estabelece uma idade mínima para pagamento de pensão, certo? A gente tem que analisar se a filha dele já tem condições de se manter sozinha sem esse valor. Ou se ela ainda faz uma faculdade ou um curso técnico, se ela continua estudando, tudo isso vai ser influenciado na hora de decidir se já pode ou não parar de pagar essa pensão. André está nos ouvindo através da Rádio Princesa do Capibaribe. Ele diz que o cálculo da pensão foi feito quando ele tinha um emprego que ganhava bem. E agora o salário foi reduzido em 40% e ele continua pagando o mesmo valor. Ele quer saber o que fazer para ajustar o valor da pensão ao que ele está ganhando atualmente. Ele não pode simplesmente parar de pagar ou diminuir esse valor, porque ele pode sofrer uma execução por conta disso. O que ele pode fazer é entrar na justiça pedindo uma revisional de alimentos para diminuir e comprovar que aquela renda anterior não permanece até hoje. E por isso a necessidade da diminuição do valor. Doutor, para quem ligou o rádio agora ou quem está nos acompanhando pela internet, nós estamos conversando com a advogada especialista em família, Samanta Lopes, do Maciel Pinheiros Advogados. Qual o valor atual de percentual? Existe um valor fixo de percentual a ser pago pela pensão, doutora? Por exemplo, quem ganha um salário mínimo ou quem ganha 10 mil, paga o mesmo percentual de valor ou isso diferencia? Não, a lei não estabelece percentual para pagamento de pensão alimentícia. Como eu disse, cada caso vai ser analisado individualmente, analisando a possibilidade de quem vai pagar a pensão e a necessidade de quem irá receber essa pensão. A partir dessa análise, a gente consegue chegar num percentual devido. Sim. Para finalizar, tem aqui a situação do Caio. Ele está ouvindo a gente em Pombos, através da Rádio Brasil FM. Ele tem 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Uma já o colocou na justiça, as outras 2 não. Ele pergunta que, para cada filho desse, se tira um percentual do salário ou se há, por exemplo, vamos exemplificar aqui, a justiça pega o percentual de 30% e divide entre os filhos, ou cada filho tem o seu percentual? Como é que fica essa divisão, doutora? Porque, por exemplo, se for alguém que tenha 4 filhos de 4 casamentos diferentes e pagar a pensão de todos, não vai sobrar nada, né? Na verdade, não existe um percentual fixo para todos os filhos. Às vezes tem um filho que tem uma necessidade especial ou uma necessidade diferenciada de um outro. Sim, sim. Ou que tem uma mãe que tenha menos condições do que a outra mãe, sim, entendeu? Sim. Então, cada percentual vai ser analisado para cada filho. Agora, claro, se você tem uma quantidade de filhos maior, você consegue diminuir esse percentual dos filhos alegando isso. Vamos dizer que uma pessoa que tenha só um filho, normalmente o percentual dele vai ser um X. Já o outro que tem 3, 4 filhos, vai ser menos que X, porque se ele pagar X para todos, ele vai ficar sem nada para poder se manter. É um danado, né? E ainda tem gente que dana sem fazer filho aí. Doutora, para finalizar aqui, o ideal, como a senhora falou, cada caso é um caso e precisa ser analisado com muita cautela e com quem entende do assunto. O ideal é que o indivíduo procure um especialista para que possa lhe orientar e tomar a decisão correta, não é isso? Exatamente. É a melhor forma de evitar problemas futuros e de resolver da melhor forma para todos, principalmente para a criança, que sempre é a que mais sofre dentro dessa situação. Doutora, a senhora pode deixar para a gente aí a rede social para que as pessoas possam ter mais dicas, de repente ficou interessado e quer trocar outras ideias e conversar com a senhora e sua equipe. Qual a rede social? Maciel Pinheiro Advogados. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode falar com a gente que a gente tenta responder o mais rápido possível. @Maciel Pinheiro Advogados. @Maciel Pinheiro Advogados. Muito bom. Então, tá lá, você segue, tem outras informações. Muito obrigado pela sua participação. Faltou a gente falar alguma coisa? Não, qualquer dúvida no Instagram, no Facebook, a gente consegue responder, analisando individualmente a peculiaridade de cada caso, dar uma resposta mais satisfatória.
Obrigado pela sua participação, um ótimo dia, tá bom? Obrigada, boa tarde. Pronto, aí o programa Pernambuco no Ar conversando com a doutora Samanta, falando sobre guarda compartilhada, e aí depois entrou em pensão. Muito cuidado, né? Porque a cabeça de cima pensa, a de baixo não pensa não. Programa Pernambuco no Ar.